Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Seca. É sempre um imenso prazer recebê-los aqui e, se quiserem, convide alguém para participar também da nossa aula. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de revisão sobre condomínio edilício. Então vamos lá à nossa aula sobre condomínio edilício. Vamos começar a nossa aula de revisão falando sobre o que deveria ser um condomínio edilício. Um condomínio edilício que, em regra, ele surge em razão de um empreendimento imobiliário, porque existem outras hipóteses, mas em regra ele surge em razão de um empreendimento imobiliário. Ele é uma espécie de condomínio onde você terá parte da propriedade comum, onde nós teremos frações ideais, e parte da propriedade autônoma, que poderão ser unidades de apartamentos, de escritórios, de lojas, enfim. Então, o que caracteriza o condomínio edilício? Pela apresentação de uma propriedade comum ao lado de uma propriedade privativa. Cada condômino é titular com exclusividade da unidade autônoma, que pode ser um apartamento, escritório, sala, loja, sobreloja, garagem. Por ser uma propriedade autônoma, obviamente que o condômino poderá alienar, vender este bem sem necessidade de anuência por parte dos demais condôminos. E também ele é titular de partes ideais das áreas comuns. Ele terá uma fração ideal sobre essas áreas comuns, que é o próprio terreno onde está edificado, a estrutura do prédio, telhado, rede geral de distribuição de água, de esgoto, gás, eletricidade, calefação, refrigerações centrais, corredores de acesso às unidades autônomas e ao logradouro público, e etc. Ou seja, esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, mostrando para vocês que temos partes autônomas e partes comuns, e é isso que caracteriza principalmente esse modelo de condomínio. Eu botei um destaque aqui importante. Nós temos uma lei de 1964, que é a Lei 4.591, ela regulamenta o condomínio edilício. Mas, em 2002, tivemos a aprovação do nosso Código Civil, que entrou em vigor em 2003, e o Código Civil regulamentou com bastante profundidade esse modelo de condomínio, né, o edilício. E aí sempre houve uma discussão inicial se o Código Civil teria revogado ou não a Lei 4.591. Eu digo com certeza, não houve revogação, as duas leis coexistem perfeitamente, mas é óbvio, aonde há uma disposição contraditória pelo Código Civil em relação à lei anterior, 4.591, vale a disposição do Código Civil, e aí diríamos que houve uma revogação tácita. Mas aonde o nosso Código Civil não se manifesta e temos essa previsão na Lei 4.591, vale o que está disposto lá na Lei 4.591. Bom, natureza jurídica do condomínio edilício. Não é uma tarefa muito fácil, porque há muito debate sobre isso. Temos diversas teorias falando sobre condomínio edilício. Temos a chamada teoria da comunhão de bens, temos a chamada teoria da sociedade imobiliária, temos teorias que invocam institutos tradicionais, como o direito superficiário, enfiteus e servidões. Temos também a teoria da personalização do patrimônio comum, dentre outras. Mas, na verdade, eu vou focar o estudo na teoria que foi adotada pelo nosso ordenamento jurídico, né, pelo nosso Código Civil de 2002, que é a teoria da inexistência da personalidade jurídica. Essa teoria, ela sustenta que o condomínio é um ente despersonalizado. Ou seja, o condomínio não tem personalidade jurídica. É isso mesmo. Ele tem CNPJ, porque o condomínio contrata zelador, contrata faxineiro, então ele precisa estar no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas isso não o torna uma pessoa jurídica.
Mas, por outro lado, há uma personificação anômala. Por quê? Porque o condomínio está legitimado tanto a figurar num polo ativo de uma ação como no polo passivo de uma ação. Ou seja, ele pode ser autor, representado pelo síndico, ou ele pode ser réu, representado pelo síndico. Por isso, uma personalidade autônoma. Mas condomínio, segundo essa teoria, não é uma pessoa jurídica. Então, o condomínio tem uma existência formal e personificação mitigada, reduzida. Atua na vida negocial como qualquer pessoa jurídica dentro de seu âmbito de atuação, mas não tem personalidade como pessoa jurídica. A jornada de direito civil, a jornada 4, lá no seu enunciado 235, ela diz o seguinte: deve ser reconhecida a personalidade jurídica ao condomínio edilício. Bom, aí de cara vocês já viram um posicionamento lá da jornada, uma tese aprovada, em que, na verdade, se opõe à teoria da inexistência da personalidade jurídica existente, adotada pelo nosso Código Civil brasileiro. Eu, particularmente, penso e entendo que realmente deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edilício. Existe uma hipótese em que é estendida e reconhecida essa personalidade jurídica para condomínio quando ele, diante do inadimplemento por parte de um condômino, numa execução de cota condominial, o condomínio vai poder adjudicar como pagamento, né? Ele vai poder adquirir a unidade como forma de pagamento. Ou seja, esse dispositivo claramente estende da personalidade ao condomínio edilício. Mas existe essa controvérsia, existe essa divergência de entendimentos. O Código Civil adotou a teoria da inexistência da personalidade, mas hoje há já uma grande maioria que entende que possa sim ser reconhecida personalidade aos condomínios. Pois bem, visto isso, vamos passar então agora para falar sobre como que você institui um condomínio, como que você constitui condomínio. Então nós temos instituição e constituição de um condomínio. Então todo condomínio deve ter obrigatoriamente um ato de instituição. E aí, quando nós falamos sobre esse instrumento, ato de instituição, nós temos que ter a manifestação da unanimidade daqueles que pretendem se tornar condôminos. Temos a convenção de condomínio, que é um outro ato que se deve ter, e aqui, para aprovação da convenção de condomínio, basta você ter a presença de 2/3 dos condôminos, e ainda temos o regulamento, que é chamado também de regimento interno. E nós vamos ver mais à frente que o nosso Código Civil atual admite a possibilidade que o regimento interno possa fazer parte, da convenção do condomínio. Então ele é um item da convenção do condomínio, então obviamente precisará de 2/3. Então o Código Civil de 2002, ele distingue de maneira objetiva os atos de instituição e os de constituição do condomínio. Ele faz essa distinção. O ato de instituição do condomínio, ele está previsto lá no artigo 1332, no referido diploma, e pode resultar por ato entre vivos ou por testamento, com a inscrição obrigatória no registro de imóveis. Então, voltando a falar para vocês, precisa conter aqui a unanimidade de todos aqueles que pretendem ser condôminos. Nós precisamos aqui ter a individualização de cada unidade, a determinação da fração ideal atribuída a cada uma relativamente ao terreno e às partes comuns, e o fim a que se destina. Quando nós falamos o fim a que se destina, o condomínio pode se destinar a uma moradia, o condomínio pode se destinar a lojas comerciais, a unidades de escritório, enfim.
é necessário que se coloque também nesse ato de instituição qual será o objetivo, qual será a finalidade da formação daquele condomínio. Então, o ato de instituição sempre será um ato de vontade. E aí temos aqui três hipóteses, três formas de instituição do condomínio. Você pode formar o condomínio por destinação do proprietário do edifício, por incorporação, e aqui é aquilo que eu falei para vocês, aqui nós temos um negócio jurídico, um empreendimento imobiliário, então grande parte dos condomínios edilícios são formados mediante incorporação, mas também pode-se formar o condomínio edilício por disposição testamentária. Vamos ver o primeiro, a instituição por destinação do proprietário. O dono do terreno constrói um edifício, dividindo em apartamentos autônomos. Edifício já construído também é suscetível de ser adaptado para o mesmo fim mediante escritura pública. A venda das unidades pode ser efetuada depois de concluída a obra ou no período da construção, mas, no caso, é o próprio dono do edifício quem constitui o condomínio sui generis, ao alienar as unidades em que selecionou. Pois bem, deixa eu dar um exemplo aqui para você entender sobre essa instituição por destinação do proprietário. Eu construí um prédio de 24 apartamentos. Se eu sou o dono dos 24 apartamentos, nós não temos um condomínio. Temos uma propriedade exclusiva minha. A partir do momento que eu vendi uma única unidade, aí temos a instituição de um condomínio. Então temos aqui um exemplo do que seria uma instituição por destinação do proprietário. A segunda hipótese, que é a instituição por incorporação, a incorporação imobiliária ela é considerada na lei lá de 64 que nós falamos, que é a 4.591, uma atividade. Mas, tecnicamente, a doutrina entende que não se trata de uma atividade propriamente dita e entende que a incorporação, na verdade, é um negócio jurídico de constituição de condomínio edilício. A incorporação, sobre a ótica econômica, porque esse entendimento sobre negócio jurídico é a ótica jurídica, mas sobre a ótica econômica, ele é um empreendimento imobiliário que tem como propósito obter capital necessário à construção, do edifício, geralmente mediante venda por antecipação de apartamentos, de que se constituirá, ou venda de lojas, venda de escritórios, enfim. É aquilo que nós conhecemos no senso comum de comprar na planta. É isso. Vamos em frente. Por último, temos a extinção do condomínio por testamento. Se constar no acervo hereditário um edifício de apartamentos de propriedade exclusiva do de cujos, e se a partilha entre os coherdeiros consistir na outorga de apartamentos a cada um deles, claro que estará esse fato, vai dar origem a uma propriedade horizontal. Bom, eu propositadamente coloquei essa expressão propriedade horizontal, que na verdade quer dizer a mesma coisa. Propriedade horizontal e condomínio edilício são expressões sinônimas. Então observem que essa forma de formação do condomínio edilício via testamento é bem parecido com a primeira, só que aqui é após a morte. Então eu sou dono de um prédio com 24 apartamentos, tenho 2 filhos, após morrer os 2 herdarão esse prédio e obviamente como são 2, então teremos ali a formação de um condomínio edilício. Os atos de constituição do condomínio, que aí não vamos falar agora, que superado a instituição, então vamos agora falar na convenção condominial e no regimento interno. Então a convenção do condomínio, ela está regulada lá no artigo 1333 do Código Civil como ato de constituição do condomínio edilício. Ele é um documento escrito no qual se estipulam os direitos e deveres de cada condômino e deve ser subscrita por seus titulares no mínimo de 2/3 das frações ideais. A utilização do prédio também é regulada por essa convenção condominial.
Caráter estatutário ou institucional da convenção. Veja só, quando nós falamos em caráter contratual, nós estamos falando de uma relação pessoal, uma relação entre credor e devedor. Quando nós falamos numa convenção, aqui nós teremos, na verdade, um instrumento, essa convenção, que será imposta também àqueles que não são signatários. Nós temos uma convenção condominial e a partir do momento que você aluga a sua unidade, no momento que você recebe um visitante, todos são obrigados a se submeterem a essa convenção condominial. Então, olha lá, a convenção difere dos contratos em geral porque estes obrigam somente as partes contratantes. Princípio do relativismo. Enquanto a convenção sujeita todos os titulares dos direitos sobre as unidades, ou quantos sobre elas tenham posse ou detenção, atuais ou futuros, por essa razão reconhece a melhor doutrina o seu caráter predominantemente estatutário ou institucional. A força coercitiva da convenção ultrapassa as pessoas que assinaram o instrumento. Assim, não só os condôminos, mas também os locatários se sujeitam às suas disposições, mesmo não tendo legitimidade para modificá-la. Assim também os adquirentes das unidades autônomas, em caso de revenda, sendo irrelevante a alegação de que não assinaram a convenção ou não foram cientificados das suas disposições. Então, esse é o caráter estatutário e institucional. A convenção se aplica a todos, vai além daqueles que são signatários, aqueles que assinaram a convenção. Então, os efeitos da convenção atingem qualquer indivíduo que penetre na esfera jurídica de irradiação de suas normas. Ingressou no condomínio, qualquer pessoa está sujeita à convenção condominial. Temos inclusive aqui, coloquei para vocês uma jurisprudência falando sobre isso. Essa jurisprudência é do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A convenção é, assim, uma autêntica lei interna da comunidade destinada a regrar comportamento não só dos condôminos, mas também todas as pessoas que ocupem o edifício na qualidade de seus sucessores, prepostos, inquilinos, comodatários, etc. Todavia, a despeito de seu caráter normativo, a convenção de condomínio não pode sobrepor a lei. Então existe uma limitação. O que nós convencionamos não pode superar uma norma de ordem pública, porque se o que estiver disposto na convenção violar uma norma de ordem pública, nós teremos aqui uma nulidade dessa cláusula prevista na convenção condominial. Bom, regulamentação da destinação das áreas e coisas do uso comum. A convenção e o regimento interno podem regular a destinação das áreas e coisas de uso comum, algumas delas, tais como jardins, piscinas, salas de reuniões, hall de entrada, estacionamento, elevadores, etc., podem ser destinadas exclusivamente a determinadas pessoas e interditadas a outras, como visitantes, pessoas estranhas, empregados do edifício, fornecedores. Pois bem, você vai fazer uma mudança. O edifício tem 2 elevadores, um de serviço e um social. Você pode convencionar que toda a mudança será feita pelo o elevador de serviço. É perfeitamente legal isso, não existe nenhuma ilegalidade. Temos aqui, eu coloquei aqui uma jurisprudência polêmica, mas há um entendimento hoje pacificado de que não é inconstitucional essa decisão. Cláusula proibitiva do uso do elevador social. Consabido que todo regulamento do edifício costuma ser repositório de ordens, deveres, proibições. A cláusula proibitiva do uso de elevador social por empregada doméstica
malgrado em alguns casos embaraçantes, não malfere o artigo 153, parágrafo 1º e 2º da Carta Magna, da nossa Constituição. Então, é válida, é perfeitamente possível, porque na verdade o propósito aqui não é discriminatório, é apenas uma questão de regulamentação e permitir que o elevador social tenha uma destinação específica para recebimento de visitas, para recebimento de parentes, e o outro elevador sendo destinado apenas ao serviço. Bom, requisitos de validade. O artigo 1333, ele dispõe que a convenção do condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3, como eu já tinha falado para vocês, mas não é 2/3 dos condôminos, é 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para titulares de direitos sobre as unidades ou para quantos sobre elas também tenham posse ou detenção. Entre os subscritores da convenção, ela é perfeitamente válida e eficaz, independente de registro. Todavia, a sua oponibilidade perante terceiros começa a partir do momento que há o registro no cartório de registro de imóveis, por força do disposto do parágrafo único do artigo 1333. Deixa eu fazer um comentário aqui. O que acontece? Aqui observem que o dispositivo fala em 2/3 das frações ideais. Então você tem às vezes unidades com dimensões diferentes. Você tem apartamentos que são maiores, de 3/4, apartamentos de 1/4, você tem sala comercial maior do que outras. E aí isso faz diferença na hora de se estabelecer qual é a fração ideal de cada unidade. Então por isso que a norma estabelece uma numeração, né, um percentual, um quórum de 2/3, mas em relação à fração ideal e não o número de condôminos. Mas é possível que se coloque na convenção condominial que não vai se levar em consideração a fração ideal e vai se levar em consideração a unidade. Não existe nenhuma ilegalidade nisso, não há ofensa a nenhuma norma de ordem pública, então os condôminos podem, se quiserem, convencionar que, em vez de ter como referência 2/3 das frações ideais, seriam 2/3 dos condôminos. Então, vamos lá. Assim, e aqui só para reforçar aqui o que eu falei no final, então, se é elaborada a convenção e ela não é levada a registro, ela, na verdade, ela é impositiva para aqueles que são signatários. O caráter institucional é necessário que haja o registro perante o registro de imóveis, para que você possa então opor a qualquer um, a locatários, parentes, qualquer pessoa que ingresse dentro do condomínio. Vamos em frente. Forma. Ora, a convenção tanto pode ser feita por escritura pública, como também pode ser feita por um instrumento particular. São equiparados aos proprietários, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. Então veja só, mesmo que você ainda não tenha a escritura definitiva com o respectivo registro, o que torna você proprietário da unidade, não importa. Se você é um promitente comprador, se você é cessionário de uma promessa de compra e venda, você poderá assinar essa convenção, você terá direito à voz, terá direito a voto, você tem o mesmo direito daquele que é proprietário de unidades. A convenção pode conter outras normas aprovadas pelos interessados, além das obrigatórias, desde que, como foi dito, não contrarie a lei, não contrarie uma norma de ordem pública. Bom, toda convenção, para que você possa levá-la a registro, é necessário que se tenha como obrigatórias algumas cláusulas. A ausência na minuta da convenção dessas cláusulas que eu vou mencionar aqui, previstas no artigo 1334, isso levaria à impossibilidade do registro. O cartório não realizaria o registro. Então lá, segundo dispõe o artigo 1334, caput,
a convenção deve obrigatoriamente conter, além das cláusulas que os condôminos houverem por bem estipular, o que lhes for inconveniente. Nós temos aqui a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Sua forma de administração, a competência das assembleias, forma de sua convocação e o quórum exigido para as deliberações. Temos ainda as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores e, por último, o regimento interno. Então, toda convenção condominial, você tem autonomia de convencionar, né? Os condôminos têm autonomia de convencionar o que bem entender, desde que não violem nenhuma norma, nenhuma lei, principalmente norma de ordem pública, mas dentre a vontade manifestada nessa convenção, não poderão faltar cláusulas com a previsão desses itens previstos no artigo 1334. E aí um destaque aqui importante. Qualquer alteração posterior à convenção reclama quórum de 2/3 das frações ideais. Então, para aprovar 2/3, se você quiser reformar, também quórum de 2/3 das frações ideais, a menos, como já falei para vocês, se a convenção prevê que seja por número de unidades e não referente às frações ideais. Também deliberada em assembleia. A modificação da destinação originária das unidades autônomas, bem como a mudança da fachada do prédio nas frações ideais, nas áreas comuns e outras, exige 2/3 das frações ideais. Quer dizer, na verdade, vamos lá, nós tivemos uma mudança dada pela Lei 14.405, e essa mudança, do jeito que a redação ficou aqui, pode levar a vocês essa interpretação. Essa mudança foi recente e ela, na verdade, ela é um resultado do efeito Covid no mundo. O que acontece? Como na época da Covid, muitas pessoas foram trabalhar home office. E isso acabou impactando na mudança do comportamento, numa mudança cultural muito grande por parte da sociedade de uma forma geral. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo como um todo. Então o que acontece? Se você na convenção, você estabelecia lá no ato de instituição e na convenção que o condomínio teria a finalidade, a destinação residencial, para que você pudesse alterar essa destinação para comercial ou mista, você tinha que ter a manifestação da unanimidade. E hoje você não precisa mais disso. Você precisa apenas de 2/3. Por que isso? Porque hoje existem vários prédios de natureza comercial vazios. Muitas das vezes as unidades sendo oferecidas apenas em troca do pagamento da cota condominial, porque houve essa mudança cultural na sociedade trazida, decorrente, efeito decorrente da pandemia. Então, muitos prédios hoje pretendem se tornarem mistos, ou seja, além de comercial, também residencial, outros se tornarem residenciais, e aí, obviamente, como era previsto antes, precisando de manifestação unânime, essa mudança da finalidade é praticamente impossível, porque bastou um apenas não querer, já inviabilizou a mudança da finalidade. Então, a lei, na verdade, ela altera essa situação, permitindo que, em vez de unanimidade, você hoje 2/3, você possa fazer a alteração da finalidade. Mas mudança de fachada, isso ainda continua exigindo a unanimidade. Pois bem, o regulamento ou o regimento interno, que é o mais comum, ele faz parte, ele complementa a convenção. Antes do Código Civil atual, ele era um instrumento à parte, mas atualmente ele faz parte da nossa convenção. Contém regras minuciosas sobre o uso das coisas comuns e é colocado em quadros no andar térreo, próximo a elevadores ou a portaria, fixados na parede,
É um ato interna corpóreos que regula o uso e o funcionamento do edifício. O regimento interno, ele regula como que vai funcionar o salão de festas, ele regula como vai ser o funcionamento da piscina, ou seja, ele regula o dia a dia do condomínio. É isso. Bom, no regimento interno, temos então regras relativas ao dia a dia, como eu acabei de falar. Ele desce ao casuísmo, visando estabelecer regras necessárias à disciplina do uso ou funcionamento do condomínio. Nele encontramos disposições sobre o horário de funcionamento da sauna, da piscina, a utilização das entradas de serviço e social, horário de mudança, utilização dos elevadores. É exatamente isso aí. É o dia a dia da vida condominial. Marco Aurélio Viana, ele menciona que, segundo a lei de condomínio 4.591, lá de 64, que eu falei para vocês, que não, ela continua ainda existindo, o regimento interno podia vir na convenção do condomínio ou ser elaborado à parte. A orientação do diploma civil é diferente, porque exige que o regimento interno conste da convenção. Sua aprovação se faz por 2/3 dos condôminos e integra o estatuto condominial. Então veja só, essa disposição da Lei 4.591, facultando as duas hipóteses, então ela está revogada tacitamente, porque aí vale o que está disposto no nosso Código Civil. Naquilo que está previsto lá na Lei 4.591 e que não tem a previsão aqui no nosso Código, beleza. Por isso que eu digo que a lei coexiste com o nosso Código Civil. E é também porque a segunda parte dele regulamenta o negócio jurídico incorporação imobiliária. Bom, sendo também fruto de deliberação coletiva, o regulamento do edifício é igualmente ato também normativo. Bom, vamos falar agora sobre a estrutura interna do condomínio. O condomínio ele é composto de unidades autônomas, como nós falamos, e áreas comuns. E o artigo 1331 do Código Civil preceitua o seguinte: pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos, como já falamos. A unidade autônoma, que pode ser apartamento, que pode ser escritório, sala, loja, sobreloja, abrigos para veículos ou casas em vilas particulares, não se reclamando número mínimo de peças nem metragem mínima. Nenhuma unidade autônoma pode ser privada de saída para a via pública. Exige a Lei 4.591 que cada uma tenha designação especial, que pode ser numérica ou pode ser alfabética. Não é muito comum, você pode ver em algumas cidades onde tem prédios mais antigos, você pode ver as unidades sendo identificadas como A, B, C, D. Mas na verdade, na maioria, as unidades são identificadas como numéricas, ou seja, loja 1, loja 2, apartamento 101, apartamento 102, embora tenha essa previsão alfabética, mas é mais comum na atualidade utilizar a numérica. Pode o proprietário de cada unidade alugá-la, cedê-la, gravá-la, sem que necessite autorização dos outros condôminos. Essa é uma das características do condomínio edilício. Isso está previsto lá no artigo 4º, também da Lei 4.591. Se eu quiser alugar o meu apartamento, se eu quiser emprestar o meu apartamento, se eu quiser hipotecar o meu apartamento, eu não preciso de anuência dos demais condôminos, porque é uma propriedade exclusiva. Essa é a parte exclusiva minha. O parágrafo 1º do 1331 teve nova redação dada pela Lei 12.607, lá de 2012, que diz que os abrigos para veículos, ou seja, as garagens, não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção do condomínio. Veja só, o que acontece? É uma questão de segurança. E
Hoje não é mais possível isso, a possibilidade de você ter, na verdade, matrícula do imóvel da unidade autônoma e matrícula da unidade garagem. Isso era comum no passado, o que fazia com que a garagem pudesse vir a ser alienada, independente da unidade, apartamento, loja, enfim. Isso hoje não acontece mais. Mas, de qualquer forma, a lei veda, para esses prédios que têm essa distinção, a lei veda que você possa vender a terceiros sem que haja anuência dos demais. Isso como uma forma de você trazer segurança para o condomínio. Se o condomínio resolver alugar área no abrigo de veículos, sempre haverá preferência em condições iguais para os condôminos. Então, você só vai poder alugar no estranho se, obviamente, nenhum condômino quiser exercer esse direito de preferência. Os demais condôminos, exceto agora, no caso das garagens, não têm preferência na aquisição, ao contrário do que acontece no condomínio comum, como é previsto no artigo 504. No condomínio comum, aquela propriedade comum, aquela propriedade que você herdou junto com seu irmão, aquela propriedade que foi adquirida conjuntamente com uma outra pessoa, aí naquele modelo, se eu quiser alienar a minha fração ideal, eu tenho que garantir o direito de preferência ao meu condômino. Mas aqui nós estamos no condomínio edilício, não há essa necessidade. O artigo 1339, parágrafo 2º do Código Civil, permite ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo do condomínio e se ela não se opuser à respectiva Assembleia Geral. Então observem que você pode ter disposição expressa lá na convenção condominial em que não poderá ser alugado a terceiros, não é ilegal isso. Se uma mesma unidade pertencer a 2 ou mais proprietários, aplicam-se as regras de condomínio comum. Então, se eu e meu irmão herdamos um apartamento do meu pai, a nossa relação em relação a esse apartamento é de condomínio comum. Agora, a nossa relação em relação ao edifício é de condomínio edilício. Tais como os referentes na administração, venda da coisa comum e pagamento de despesas e dívidas. Para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada como um prédio isolado. Uma unidade isolada. Tem a jurisprudência reconhecido que o condômino, em face da obrigação próprio terreno, pode ter a sua unidade penhorada para satisfazer a execução movida contra o condomínio. Gente, não pagar cota condominial, mesmo que seja imóvel único, não está protegido pela Lei 8.009/90, de 1990, que é aquela lei que regulamenta a impenhorabilidade do bem de família, do bem único. Então, não pagar cota condominial pode levar a unidade a leilão. Então, pode ela vir a ser penhorada. E outro fato a se destacar, eu estou dizendo que é uma obrigação próprio terreno. E aí vocês sabem o que é uma obrigação próprio terreno. É aquela obrigação que acompanha o bem. Então, adquirir um apartamento e o proprietário anterior deixou uma dívida de cota condominial, hoje o apartamento, sobre a minha titularidade, corre o risco de vir a ser penhorado. Eu vou acabar sendo levado ao pagamento para não perder o imóvel, mas terei ação regressiva em face do antigo proprietário. É assim que funciona. Os condôminos suportam na propriedade horizontal ou condomínio edilício e na proporção da respectiva cota-parte as consequências decorrentes da obrigação do condômino inadimplente. As áreas comuns. Os artigos 1331, parágrafo 2º, e o artigo 3º da Lei 4.591 enumera as áreas comuns do condomínio. Ele dispõe, o primeiro dispositivo, que é o 1331, parágrafo 2º, o solo
a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição d'água, o esgoto, gás, eletricidade, a calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos, e nem podendo nenhum condômino embaraçar o uso dos demais. Quanto à utilização das partes comuns, aí o artigo 19 da Lei 4.591, cada consorte poderá usar as partes, as coisas comuns, de maneira a não causar dano, nem incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço, como eu acabei de falar, ao bom uso das mesmas partes, que pertencem a todos. Bom, importante. Para usar partes comuns com exclusividade, só com a anuência, a autorização da unanimidade de condôminos. Não se admite, pois, ao uso capião de área comum de condomínio edilício. Então vamos lá. No condomínio comum, eu comprei com um amigo meu um terreno. Esse terreno valia R$200 mil, eu dei 100 mil, ele deu 100 mil. Então nós somos condôminos, eu tenho 50% do terreno, ele tem 50% do terreno. Se eu quiser vender a minha fração ideal, primeiro eu tenho que garantir direito de preferência para ele. Se eu porventura vier ocupar esse terreno como um todo, inclusive o que seria a propriedade, posse dele, se isso se alongar no tempo, eu poderia adquirir por uso capião a fração ideal dele. Mas aqui no condomínio edilício, não é possível você adquirir por uso capião a parte comum. Não é possível. Vou dar um exemplo para vocês. No caso de um cliente meu, ele era dono de 6 salas comerciais, as 6 salas, né, 3 a 3 em frente umas às outras, e ele conseguiu autorização para utilizar o corredor, que é uma parte comum, porque na verdade, de onde ele colocou lá o blindex, ele acabou fechando como se fosse privativo dele. Houve anuência, unanimidade para que ele pudesse utilizar, porque realmente o acesso àquele corredor, como ele era dono das 6 salas comerciais, só interessava a ele. Então o condomínio na época autorizou. O uso desse corredor, com autorização por unanimidade, isso já acontece há mais de 25 anos, não dá a ele o direito de vir adquirir por uso capião a parte comum. É isso. Bom, há decisões do Superior Tribunal de Justiça admitindo a continuidade da utilização dessas áreas por condôminos que delas desfrutam com exclusividade há muitos anos, com autorização da Assembleia Geral. Haveria violação ao princípio da boa-fé objetiva se o condômino criasse a justa expectativa no condômino de que poderia permanecer utilizando a área com exclusividade e depois procedesse a sua retomada. Nós vivemos essa experiência com esse exemplo que eu dei para vocês aqui, nesse caso aí do cliente que tinha 6 salas comerciais. Um síndico, durante um determinado momento, ele já tinha 20 anos que ele estava lá usando essa área comum, com deliberação unânime por parte dos condôminos. Por uma questão pessoal, ele resolveu cancelar a utilização dessa área comum. Na verdade, divergência pessoal entre eles, e aí, na época, nós tivemos uma demanda judicial e conseguimos mantê-lo no uso exclusivo dessa área comum, alegando justamente o princípio da boa-fé objetiva, demonstrando, inclusive, que, na verdade, o posicionamento por parte do síndico era, na verdade, uma picuinha, não tinha sentido nenhum. Bom, com isso, gente, terminamos a nossa parte 1, nossa aula de revisão sobre condomínio edilício. E aí, na próxima semana, nós teremos a aula 2, onde vamos começar falando sobre direitos e deveres dos condôminos. Mais uma vez aqui, obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu prestígio. Não esqueçam de dar um like, não esqueçam de se inscrever no canal e também não se esqueçam de convidar os seus colegas
para participarem das nossas aulas de revisão. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula.